Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe César, criei a página Pedalando na Irlanda e estou retornando nas redes sociais depois de 8 meses parado. Eu quis dar um tempo de redes sociais e como eu nunca havia falado sobre mim, muita gente não me conhece, então estou retornando e também fazendo um vídeo falando um pouquinho sobre mim. Por exemplo, uma das coisas que mais falam, que me perguntam se eu era ciclista profissional no Brasil. A resposta é não, eu comecei a pedalar aqui. E nada foi planejado, por exemplo, eu vou chegar lá na Irlanda e vou começar a pedalar, vou criar uma página e tal. Não. As coisas aconteceram naturalmente. Então vou tentar fazer um resumo do resumo do resumo, senão vai acabar ficando um vídeo aí de 50 minutos a 1 hora. Eu cheguei aqui em 2017, sem nenhuma experiência de ciclismo no Brasil. Eu comecei a trabalhar de Kent Porter e saía de madrugada do trabalho por volta de 1 hora da manhã e morava em Crumlin, D12. Então eu tinha que ir do trabalho para casa, voltar a pé. Então eu chegava em casa muito tarde. Ainda assim, eu não pensava em comprar uma bike, que eu queria economizar. Na época eu trabalhava part-time também. E um belo dia, um flatmate meu, que estava retornando definitivo para o Brasil, tinha uma bike velha parada, cheia de problema, que não compensava arrumar e vender. Então ele falou pra mim, olha, eu tenho essa bike velha que eu te faço por 25 euros, você quer? Dei uma volta no quarteirão, aceitei, dei os 25 euros. Mas aí eu utilizei a bicicleta apenas trabalho e casa. Não era para fazer pedal e nada mais. Então já pulando várias etapas, um dia, em dezembro de 2017, nevou nas montanhas de Dublin Mountains, que fica próximo da região de D12. Da janela do meu quarto dava para ver. Como eu nunca tinha visto a neve, mesmo sendo bem pouquinho, eu fiquei muito curioso de conhecer a neve. E eu estava de folga no trabalho de Kent Porter e eu comecei a pensar, poxa, como é que eu vou fazer para ver a neve se no dia seguinte já praticamente não estará lá mais? Então, falei, táxi eu não vou pagar dinheiro, ônibus não tem ônibus que vai subir as montanhas. Naquela época eu não tinha grupo, eu não conhecia ninguém que pedalava, não tinha praticamente nenhum grupo, nem Instagram, nada. Então eu pensei, poxa, eu tenho uma bicicleta, que as marchas nem funcionam direito, mas eu quero conhecer a neve, o desejo, a vontade falou mais alto. Então peguei a minha bicicleta, caindo aos pedaços sem experiência nenhuma e falei, vou lá em Dublin Mountains conhecer a neve. Foi sofrido porque estava frio, mas muito frio mesmo, era 2 horas da tarde. Então às 4h30 mais ou menos de dezembro já estava escurecendo. E eu sofri para subir até o topo porque eu não conseguia pedalar, não tinha força, não tinha fôlego. Não tinha luva, não tinha GPS, não tinha nada. A bateria do meu iPhone 6S começou a descarregar muito rápido, não tinha power bank. Mas enfim, cheguei no topo, Dublin Mountains. Quando eu cheguei ao topo eu vi a neve pela primeira vez. Tinha umas criancinhas com umas pranchas esquiando. E eu fiquei bastante feliz, eu gostei muito da sensação de estar ali no topo da montanha, no pôr do sol com a neve. E depois eu parei para refletir, poxa, que legal que eu fiz. Eu peguei a bike, fiz uma coisa diferente. Eu pedalei até as montanhas, tirei fotos legais, compartilhei com meus amigos gostaram. E depois eu fiquei pensando e falei, no dia seguinte eu vou retornar aqui mais cedo, já que na época escurecia muito cedo, para aproveitar mais. E retornei, fui até Dublin Mountains novamente, num trajeto um pouquinho mais distante, dar uma volta. E eu lembro até hoje que eu sentei num chão assim mesmo, coloquei a bike do lado e fiquei refletindo. Cara, isso é inacreditável. O que eu tô fazendo é incrível. Eu comecei a sentir uma coisa surreal que até hoje eu não sei explicar para todo mundo. Mas parece que veio alguma coisa em mim. Olha, esse é o seu propósito. É bicicleta, incentivar as pessoas a pedalar.
você tem que conhecer essa Irlanda de bicicleta. Alguma coisa me disse isso. E naquela época eu não tinha a minha página no Instagram, nem pensava em criar a página no Instagram, não tinha nada. E acabei de lembrar aqui agora uma coisa interessante. Quando eu morava no Brasil, eu pesquisava muito, mas muito mesmo, os locais que eu queria visitar na Irlanda. Eu pesquisava no Google. Tinha lá Wicklow Mount, Glendalough, Cliffs of Moher. Na minha primeira semana eu fui pro Cliffs of Moher. Só que assim, né, você tem que ficar pagando 40 euros, excursão. E eu lembro quando eu fui no centro pegar aqueles panfletos, e na hora que eu fui ver os preços, deu uma desanimada. Alugar carro também é muita despesa. Mas continua na minha mente, eu quero conhecer todos os lugares, vários lugares da Irlanda. Não sei como, mas eu quero conhecer. Eu lembro que eu salvei vários lugares ainda no Brasil. E eu acho que eu pensei tanto nisso, ficou tanto na minha cabeça que quando eu cheguei, parece que aconteceu, parece que foi o destino, né? Pô, hoje é seu dia de folga, nevou, vai lá conhecer a neve e através desse pedal você vai ficar com um desejo de conhecer a Irlanda de bicicleta, de fazer pedal. E foi aí que começou. Já pulando mais algumas etapas, eu troquei de bicicleta, mas nada demais, era uma bicicleta de 35 euros, que um amigo meu me vendeu. Naquela época, 2017, 2018, as bicicletas eram muito mais baratas do que hoje, em 2023. Eu peguei uma bicicleta de 35 euros, parece até inacreditável, mas eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui no vídeo para vocês verem. Eu falei, eu vou para a Irlanda do Norte direto com essa bicicleta, eu quero curtir as paisagens, eu quero sentir, quero compartilhar no meu Facebook pessoal, mostrar para meus amigos. Mas era uma coisa mais para mim mesmo, porque conhecer a Irlanda de bicicleta, na verdade eu queria conhecer a Irlanda de carro, né? Mas o que veio para mim, o destino que me trouxe foi a bicicleta. E eu lembro até hoje que o meu mecânico que fez a revisão um dia antes de eu ir, me alertou, cara, não tem, é muito arriscado. Olha o estado da sua bike, sem condições. Isso não é uma bike para você pedalar 150 quilômetros, 200 quilômetros. Mas outra pessoa me falaram também, algumas pessoas me avisaram. Só que na minha cabeça entrava de um lado do ouvido e saía do outro. Isso eu não fico pensando, e se der errado? Poxa, minha bicicleta não é capaz. Eu nunca pensei nessas coisas, eu sempre pensei o contrário. Não importa a bicicleta que eu tenho, eu consigo, eu posso, eu quero. Hoje em dia eu entendo as pessoas me alertando. Na época não adiantava você falar pra mim que eu não ia conseguir, que não tinha como, porque eu ia sim. E de fato eu fui, eu consegui chegar no meu destino. Eu sofri bastante, porque eu não sabia que era Strava, eu fui pedalando de calça jeans. A minha primeira viagem foi em fevereiro de 2018, eu fui para Irlanda do Norte, ou seja, comecei a pedalar meu primeiro pedal foi em dezembro, em Dublin Mounts. Fevereiro, 3 meses mais ou menos, eu resolvi fazer minha primeira viagem. Fui para Mourne Mounts, que fica próximo de Belfast, e fui direto, de calça jeans, com tênis de skatista, com roupa normal, sem preparo físico, sem saber o que fazer se o pneu furar, noção nenhuma, não tinha nem suporte de GPS, eu olhava no celular, tentava memorizar, colocava no bolso, tive que ficar toda hora. Muito difícil, e o tempo que o Google Maps sugeria, por exemplo, você vai chegar lá em 15 horas, nunca que isso aconteceu, porque eu fui muito devagar. Então o que aconteceu? Eu acabei dormindo na estrada, eu lembro até hoje, eu dormi num parque porque já era madrugada, eu queria chegar numa cidade chamada Drogheda, ficar ali num hostel, mas na verdade eu passei de Drogheda e tinha uma outra cidade que eu não me lembro agora, eu acho que é Dundalk, mas eu não consegui chegar a tempo. E acabei dormindo num parque, assim, num gramado na rua, com a minha mochila, com a minha bicicleta, no frio. Mas eu falei, eu não vou desistir, não vou pegar o trem, não vou voltar, eu vou até onde eu quero. E finalmente, no terceiro dia eu cheguei.
Eu vou ver se eu consigo colocar mais algumas fotos aqui também no vídeo, porque eu não sou bom de editar. Cheguei no meu destino, eu fiquei muito feliz, eu tive uma sensação incrível. E desde então nunca mais eu parei. Eu voltei para Dublin e 2 semanas depois, mais ou menos, eu fui para Wicklow Mountains pela primeira vez de bicicleta. Pedalei 70km. Depois de 2 semanas eu pedalei 100km. Eu fui para Wicklow Mountains, Glendalough. Depois eu fui para Bray, voltei. E em maio de 2018, quando eu tinha comprado a minha primeira bike nova, que era bem simples mesmo, uma bicicleta de cidade, eu pedalei meus primeiros 100 quilômetros em um dia. Eu vou ver se eu consigo também colocar a foto aqui da bike. E pouco tempo depois, em agosto, eu comprei minha primeira mountain bike, bem simples também. E eu fui até Galway direto pedalando de Dublin. E chegando em Galway, eu dormi lá e depois eu fui para o Cliffs of Moher direto e voltei para Galway. Então eu pedalei quase 400 quilômetros. Realmente, eu fui direto de Dublin até Galway de mountain bike. Naquela época eu não fiz nenhum treinamento, nenhum preparo, planilha, dieta, academia. Academia eu tô pensando em começar ainda agora em 2023. Então, assim, o que eu posso resumir até aqui agora? Eu nunca fui profissional, nunca tive experiência, mas a minha mente me faz ter forças e energia. Então, quando eu falei que eu ia para Galway, em nenhum momento eu pensei, será que eu não vou conseguir? E se a bike quebrar? Eu não pensei nisso, eu falei, eu vou para Galway e pronto, entendeu? E isso foi em agosto. Em outubro eu fui para Belfast, direto de mountain bike também. Fui direto, não sabia nem trocar pneu. E na volta eu peguei uma tempestade, que eu vou ver também se eu consigo postar aqui um print de quando eu postei na época. Nessa época eu já havia criado o meu Instagram, eu criei em abril, no final de abril de 2018, já tem mais de 5 anos. Talvez fique um pouquinho confuso porque eu não lembro muito bem dos fatos, as datas, né? Mas eu acho que dá para entender, dá para ter uma noção de como foi o meu início. Eu simplesmente não tinha experiência, não fui profissional, mas eu falei, eu quero ir em tal lugar, eu vou e pronto. Independente do tipo de bike, eu nunca olhei, nossa, eu preciso ter uma bike de 500 euros para poder fazer essa viagem, eu preciso ter 1000 euros, eu preciso fazer academia, preciso tomar suplemento. Isso não passava pela minha cabeça. Eu simplesmente, com a bike que eu tinha, simples, eu falava e queria para tal lugar, e realmente, de fato, eu iria. Fui para Belfast direto, voltei para Dublin direto. Isso daí eu já tenho alguns stories nos arquivos da minha página. E 4 meses depois, em janeiro de 2019, eu fiz uma viagem de 6 dias, 600 quilômetros. Pulando mais um pouquinho, em julho desse mesmo ano, eu fiz uma outra viagem de 9 dias, eu pedalei 1000 quilômetros. Eu saí de Dublin, fui para Limerick, fui para Ring of Kerry, Killarney, Wexford, Waterford, Cork. Eu fiz um balão de 1000 quilômetros. 9 dias eu acampei na estrada, outros dias eu fiquei em hostel. E no ano seguinte, em agosto, eu pedalei 500 quilômetros com uma road bike, em um tempo total na estrada de 24 horas e meia. Esse dia, apesar de já ter se passado 2 anos, eu ainda nunca tinha feito algum tipo de treinamento, manter uma rotina de treinos, nada. Eu lembro até hoje, eu falei, eu vou pedalar 500 quilômetros porque eu sei que eu consigo. Eu comecei o pedal meia-noite e retornei para Dublin meia-noite e meia. A velocidade média foi de 26,5, eu fiquei até surpreso, na verdade. E ao invés de eu ter passado o dia inteiro dormindo, descansando, fazendo alongamentos, eu estava na rua. Fui pegar minha bike da revisão às 6 horas da tarde. Cheguei em casa às 6h30, 7 horas.
fiquei só deitado na cama esperando dar meia-noite para começar. E realmente eu fiz o que eu falei. Eu pedalei os 500 quilômetros, eu saí de Dublin, eu fui para Sligo, Donegal e retornei para Dublin. 24 horas e meia, tempo total na estrada. E eu fiz uns outros pedais assim, por exemplo, eu pedalei de Clontarf, que é próximo de Hove, até o Phoenix Park. Eu fiquei dando volta, passando no centro, no meio dos carros, semáforo. Eu pedalei 400 quilômetros. E depois teve o lockdown no início desse mesmo ano. Não podia sair de casa de um raio de 2 quilômetros. O que eu fiz? Eu pedalei todas as ruas possíveis em um raio de 2 quilômetros de casa. Eu pedalei 300 quilômetros, dando volta em todas as ruas possíveis. 300 quilômetros em 15 horas mais ou menos. E pulando mais um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Ano passado, em 2022, eu pedalei 722 quilômetros seguidos, sem parar para dormir. Eu cruzei de norte a sul, Maidenhead to Mizenhead, e são 569 quilômetros, mas como eu ainda tinha muito fôlego, eu quis continuar pedalando, então eu falei, vou pedalar mais um pouco, e continuei pedalando até os 722 quilômetros, foi onde que eu falei, eu preciso parar aqui agora, porque eu estava sentindo muita dor no pescoço e na coxa, mas eu senti ali que eu consigo pedalar 800 quilômetros se eu começar a fazer uma academia, alongamento, essas coisas que até hoje eu não comecei. Eu tentei, mas não consegui. Eu tive um treinador por um mês em maio de 2021, só que eu mudei para Limerick. No mês seguinte, então não consegui continuar. Talvez fique um pouquinho confuso assim as informações, porque eu não sou de falar na câmera, é importante eu falar isso. No meu Instagram quase não falo aparecendo assim. Então, se ficar um pouco meio confuso, eu espero que entendam. Eu vou aprimorar isso, eu vou tentar melhorar. O que mais que eu posso falar? Bom, em novembro de 2020 eu comecei a corrida de rua pela primeira vez na minha vida. Era uma coisa que eu fiquei com vontade depois de criar um ciclo de amizade de ciclista, ver o pessoal correndo. Comecei a colocar na minha cabeça que eu vou correr também. E eu lembro que eu corri 10K, bem devagar, pace de 7,45. Mas a minha evolução na corrida foi a mesma coisa no ciclismo, sem nenhum treinador, sem planilha, sem dieta, sem nada. Eu comecei a correr, a minha primeira corrida foi em novembro de 2020. Se eu não me engano, em maio do ano seguinte, eu consegui correr 25 quilômetros em 20 minutos e 1 segundo, usando um tênis muito simples. E chegou um ponto que já estava me machucando. Eu tinha pago 60 euros mais ou menos, a um tênis básico de corrida. Eu corria num campinho dando volta, o gramado estava um pouco molhado por causa do frio, eu corri de manhã. Mas eu lembro quando eu comecei a correr, no final de 2020, eu coloquei na minha mente que eu vou correr 5K em menos de 20 minutos. Eu fiz 20 minutos em 1 segundo, porém, 4 meses depois, usando o mesmo tênis, eu corri em 19 minutos e 25 segundos. Eu vou ver também se eu acho o print dessas coisas que eu tô falando, que eu cheguei a postar no meu Instagram. Corri em 19 minutos, usando um tênis muito simples mesmo. E corri a minha primeira meia maratona sozinho, dando volta no estacionamento de casa. E a minha primeira maratona também foi mais ou menos assim. Eu trabalhei o dia inteiro de delivery. E cheguei em casa 8 horas da noite, coloquei o tênis e falei, vou correr uma maratona. Na verdade eu tinha decidido pela manhã, mas eu resolvi continuar trabalhando durante o dia. Cheguei em casa, troquei o tênis, comecei a dar volta no estacionamento de casa e corri 42 quilômetros com pace de 4,53. Pois é, eu não sei nem explicar muito, muita gente acha loucura.
Eu sei que fica um pouco confuso sim, porque afinal você precisa de um profissional, você precisa seguir uma planilha, uma dieta para correr uma maratona. Se eu não me engano, são 6 meses de treino. Mas, como vocês podem perceber, eu não fiz nada disso, eu simplesmente falei, vou correr tal distância em tal tempo, eu vou. Aí depois eu vou correr meia maratona, eu corri a meia maratona. Vou correr a minha primeira maratona, corri minha primeira maratona, mas eu fiz de um jeito assim totalmente não recomendado. Na bicicleta foi a mesma coisa. Vou pedalar meus primeiros 100 quilômetros, eu fui na loucura. Vou para Irlanda do Norte na loucura, pedalar 500 quilômetros. Eu comecei a ter experiência mesmo, foi em 2021, quando eu tive uma Speed, uma bicicleta um pouquinho mais profissional. Era nem tão profissional assim, era o câmbio que era bom, que era 105, 22 marchas, era de alumínio, mas era um alumínio bem leve. E a partir daí eu comecei a gostar mais de números e querer entender mais. Mas basicamente foi isso. Então, assim, para resumir, eu nunca fui corredor profissional, nunca fui ciclista profissional. Eu mudei de Dublin em junho de 2021 para Limerick. Atualmente eu moro no interior. Uma outra coisa que eu estou esquecendo de falar é que eu comecei a fazer delivery em 2018. Eu era Quinte Porter, eu saí desse trabalho, comecei a fazer delivery. E agora, recentemente, eu estou encerrando meu ciclo de delivery, porque eu consegui um outro trabalho. Eu estou trabalhando full time num restaurante. E estou fazendo delivery somente assim, 1 horinha no dia na minha folga, só para completar um pouco a renda. Então, eu ganhei bastante seguidores no Instagram pelos pedais que eu fiz de 500k, de 400, de 300 e pelo conteúdo também de delivery. E muita gente também se sente inspirado. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando que começou a pedalar por minha influência, que começou a correr por minha influência, e também gente de outros países. Teve uma pessoa de Londres, por exemplo, que falou que queria criar uma página semelhante à minha, inclusive me pediu dicas como poderia criar pedalando em Londres. Eu não sei se ele chegou a criar, eu fiquei até curioso agora, depois eu vou pesquisar. Bom, eu acho que é isso. Eu não sou muito bom para ficar falando. Eu preciso repetir isso porque tá aqui na câmera falando é um grande desafio para mim. Tô tentando perder essa timidez. Eu já recebi alguns convites para participar de podcast. Infelizmente eu recusei porque eu não sei falar muito bem. Então, eu acho que esse vídeo deu para entender. Não, eu sei que não vai ficar muito bom, ficou um pouco as informações meio bagunçadas. Eu só fui falar de delivery agora no final, em vez de ter falado no começo, mas o importante é eu estar aqui me esforçando, e eu sei que eu vou aprimorar nos próximos vídeos, e daqui uns 2 anos eu vou olhar esse vídeo e vou ver o quanto eu evoluí. E o que eu posso falar mais? Bom, eu gosto muito de longas distâncias, pedalar e correr. Eu pretendo pedalar 800, 900 quilômetros direto. Eu pretendo pedalar também de Edimburgo até Londres. Eu não sei quando, mas eu já estou me organizando. E eu tenho uma grande comunidade de irlandeses na minha página. Praticamente não. A maioria das lojas de bicicleta da Irlanda me seguem. As maiores lojas de bikes irlandesas me seguem. Muitos irlandeses profissionais que participam de competições me seguem. E devido a alguns fatos, algumas tragédias que aconteceram em relação ao trabalho de delivery, que é violência, inclusive passou até no Fantástico do Brasil, falando da falta de segurança que os entregadores têm aqui, minha página ganhou mais destaque ainda. Então, entraram muitos seguidores, jornalistas irlandeses, desses principais jornais, eles me seguem, acompanham a página. Então, assim, por isso que a legenda está em inglês. No meu Instagram eu coloco legenda em inglês, porque eu tenho um público muito grande de estrangeiros. E isso me motiva bastante. E,
Bom, o que mais que eu posso falar? Eu acho que é isso. Peço desculpas pela desorganização da ordem sobre minha trajetória aqui na Irlanda. Estou aqui há mais de 6 anos, eu pretendo continuar, sei lá, mais 10 anos. Quero continuar construindo a minha vida aqui. E agora eu vou fazer um pedal, por isso que eu estou de uniforme. E toda sugestão será bem-vinda, o que eu posso melhorar, o meu jeito de falar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. De bikes irlandesas me seguem. Muitos irlandeses profissionais que participam de competições me seguem. E devido a alguns fatos, algumas tragédias que aconteceram em relação ao trabalho de delivery, que é violência, inclusive passou até no Fantástico do Brasil, falando da falta de segurança que os entregadores têm aqui, a minha página ganhou mais destaque ainda. Então, entraram muitos seguidores, jornalistas irlandeses, desses principais jornais, eles me seguem, acompanham a página. Então, assim, por isso que a legenda está em inglês, no meu Instagram eu coloco legenda em inglês, porque eu tenho um público muito grande de estrangeiros. E isso me motiva bastante. E, bom, o que mais que eu posso falar? Eu acho que é isso. Peço desculpas pela desorganização da ordem sobre minha trajetória aqui na Irlanda. Estou aqui há mais de 6 anos, eu pretendo continuar, sei lá, mais 10 anos. Quero continuar construindo a minha vida aqui. E agora eu vou fazer um pedal, por isso que eu estou de uniforme. E toda sugestão será bem-vinda, o que eu posso melhorar, o meu jeito de falar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.